Olá a todos, boa noite, amados e amadas, queridos e queridas, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. É com grande prazer e grande amor que eu recebo vocês aqui hoje e todos os dias, com meu coração pleno de luz e de paz, embora que no mundo aí fora a paz esteja restrita, mas a paz tem que sair de dentro da gente, de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, para que o planeta e as outras pessoas recebam essa corrente de amor e de fé e que elas possam receber essa benesse do amor e se sentirem bem. Porque na realidade, muitas pessoas não estão se sentindo bem. Estão se sentindo como se estivessem num turbilhão, borbulhando, o turbilhão da mente, o turbilhão do coração, o turbilhão do dia a dia, né? E aquela agonia, tem que pagar a conta, eu estou devendo aqui, estou devendo ali, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão pagar todas as suas contas, tenha fé. Vocês vão conseguir chegar aonde vocês precisam. Basta ter fé e confiar em Deus. O dia que vocês confiarem em Deus, em vocês mesmos também, porque Deus está dentro de nós, vocês vão alcançar uma luz imensa, onde vocês vão receber as benesses da divindade. Então, tenham calma, não adianta desespero, não adianta angústia, não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, porque você não vai conseguir. Mas se você tiver fé e confiar naquele que rege o planeta, você vai conseguir resolver cada coisa no seu tempo certo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com um problema muito sério na minha família. Está existindo vários conflitos, porque a minha mãe, ela é idosa. Ela ficou 6 meses morando comigo aqui. Mas furtaram a casa dela, roubaram tudo, fizeram uma lenha na casa da minha mãe. E ela ficou num trauma tremendo. E ela não quis mais ficar aqui. E começou a falar que não gostava desse lugar, que não sei o quê, que esse lugar é muito parado, que ela só via. Porque aqui é um lugar que não tem nem asfalto, né? Aqui é um lugar que não tem asfalto, tem areia. Então, aqui tem muita mata, né? Então, tem muitos terrenos ainda que estão sendo vendidos, mas já venderam bastante, viu? Tem bastante casas aqui, e casas boas, piscina, casarões. Então, ela foi se enjoando dessa cidade. Aí eu falei para ela, mas já que a senhora não gosta daqui, não gosta desse lugar, eu não posso obrigar a senhora a ficar aqui. A senhora quer ir para Suzano? Fala com a fulana que ela dá um jeito lá de arrumar uma casa para a senhora lá. Mas não foi do meu gosto que a minha mãe fosse para lá. Eu queria que ela ficasse aqui comigo, entendeu? Porque aqui ela não fazia nada, ela ficava aí o dia todo deitadinha, sentada vendo televisão, e eu fazia tudo, né? Eu fazia o almoço, eu fazia lanche, eu fazia a janta. Então eu ficava o dia inteiro cuidando da casa, cuidando dela e dos meus cachorros, da minha vida, né? Resultado, ela foi para lá, para Suzano, tudo correu muito bem, tal. Mas só que ela, como é idosa, na realidade, o idoso, quando a pessoa está muito idosa, ela precisa de um apoio, né? De uma pessoa para estar. Porque tem pessoas que ficam idosas e ficam com muito problema de ossos, né? Isso é uma coisa natural da vida. E ela tem problemas de dores lombar e tal. Então, o que aconteceu? Ela estava fazendo o almoço dela e ela disse que foi só pegar a água na pia, que assim, o fogão é aqui, a pia ali, a bancadinha assim, né? Aí ela virou para pegar a água para colocar na carne. Nisso que ela virou, ela caiu e quebrou o fêmur. Ela deve ter caído
em cima do fêmur, né? Só pode ter sido isso. E aí, resultado, a minha mãe foi internada às pressas, né, no hospital lá em Siqueira de Vasconcelos, ai, me esqueci o nome do lugar. Ferraz de Vasconcelos, na Santa Casa de Misericórdia, e lá não tem ortopedista, ela ficou 8 dias lá e nada. E eu falei para ela, mãe, como que eu vou para aí? Eu com esses cachorros, eu tenho 11 cachorros. E também aqui não posso abandonar a casa, porque quem vai dar comida para esse cachorro, né? Eu falei, mãe, eu vou preparar tudo aqui, ajeitar. Vou mandar a Michelle vir para cá, para ela ficar aqui na casa e eu ir para o hospital, porque a minha filha estando aqui, eu fico sossegada, né? Mas acontece que está havendo conflitos, porque tem pessoas que não entendem, né? Ah, mas você gosta mais dos seus cachorros do que a sua mãe? Eu falei, não. Eu amo tanto a minha mãe, como eu amo meus animais também. E eles não têm, ela não tem como se defender, e eles também não têm. Eles não têm, eles não sabem, eles não vai pegar ração, eles não vão pegar comida. Como que eles vão se virar? Não é? E eu tô com um problema que as minhas cachorrinhas entraram tudo no cio, as fêmeas. São 6 fêmeas e 5 machos. Então, eu coloquei os machos para. O macho, que é o barrasco que queria pegar as cachorras todas, que é o Puldo, botei ele para lá. Aí o Rafael, que é um amiguinho meu, que é um rapazinho que eu conheço desde 9 anos de idade, ele tem 18 agora. Ele veio aqui e colocou o Puldo para lá. Já melhorou. Aí as cachorras ficaram do lado de cá. Só que tinha que ficar vigiando ele, porque ele é bravo. E ele ainda pegou um cachorro meu lá e agarrou no pescoço do cachorro, que eu tive que trancar a glote dele, tive que apertar aqui para ele poder soltar o cachorro. Mas ele soltou e quando ele olhou para mim assim, assustado, e correu para a casinha, né? E não fez mais isso. Mas hoje apareceu, ontem, o meu cachorrinho, que é o Charles, com a orelhinha machucada. Então, eu acho que foi ele que mordeu a orelha do Charles, entendeu? E eu tô tratando da orelhinha dele, tô dando remédio e tudo. Eu não posso abandonar a casa, a gente abandonar os bichos assim, tem que deixar alguém aqui para tomar conta. Então, tô esperando a minha filha vir, ficar na casa, para mim poder ir para Guarulhos, que ela agora já foi transferida, graças a Deus, eu orei tanto, pedi tanto a Deus, que hoje ela já foi transferida para Guarulhos. Graças a Deus. Está bem lá, então eu já estou indo, né, para ficar lá, né? Depois a gente vai se revezando, eu e minha irmã, né? Ela vai ter que descansar, que também não vai ficar lá direto. Aí eu rendo ela e ela vai para casa e eu volto para lá de novo. E é assim que a gente vai fazendo, né? Então, tudo é uma questão de compreensão. Então, acham que eu não estou querendo ir para lá. Olha a distância que eu moro, as dificuldades que eu tenho. Minha própria mãe, eu conversando com ela, falou: não, você não vai fazer isso. Largar os seus cachorros, largar tudo de qualquer jeito aí. Primeiro ajeita as coisas direitinho para você poder vir. Eu falei: não, mãe, eu vou resolver tudo direitinho para me ficar aí com a senhora. Eu fiquei quase 2 meses no hospital com meu marido, no UTI, não morri. Eu fiquei dentro da UTI com ele, morando lá. Tinha cadeira para mim dormir, eu ia lá para baixo do refeitório almoçar, de manhã eu ia tomar o café da manhã, depois tomava o meu banho, e assim eu vivi minha vida ali, até ele vir para casa, né? Ficou um tempo em casa, mas depois ficou ruim, voltou para lá de novo e depois não voltou mais para casa. Deus levou ele, acabou o sofrimento dele, que sofreu muito. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente tem que ter discernimento. A gente não pode querer, assim, botar faca no pescoço dos outros. Nós temos que ter discernimento. Porque muitas vezes as coisas acontecem, discórdia na família por causa dessas coisas, né? Mas não tem problema não. Nós já estamos remanejando amanhã, se Deus quiser, minha irmã vai definitivamente para lá, né? E eu depois estarei indo também. E vamos tomar posse e ficar lá definitivo, né? Ninguém mais de lá vai precisar ficar lá, né? Que vou deixar eles descansarem, não precisa mais. E nós vamos tomar a frente disso aí. O meu cunhado passou mal ontem, né?
deu um infarto, né? Que ele também já é idoso, tem 71 anos. Mas ele é um cara forte. Então, graças a Deus, não deu assim, não, aparentemente não tem sequela, mas segunda-feira eles já vão para o médico, né? Porque lá na Santa Casa não tem condição de ficar, não tem água para o paciente beber, não tem um chá, não tem um café, não tem uma comida, não tem nada para o paciente. O paciente fica lá, minha irmã ficou lá 4 dias sem comer. Ficou 4 dias sem comer, talvez só comendo biscoito. Então, gente, como você pode manter uma pessoa num hospital, um paciente doente, sem se alimentar? Que país é esse, né? Não dá, sinceramente, não dá para entender. Aonde está esse dinheiro todo, né? Onde está o dinheiro dos hospitais? Aonde está esse dinheiro, né? Pergunto, cadê? Ninguém sabe, né? O dinheiro fugiu. Ele saiu correndo. Gente, então, a gente tem que pensar que, assim, nós temos que ter calma, né? Calma, não adianta. Tudo tem que ter calma, paciência, humildade. Não adianta querer um atacar o outro. Eu já cheguei até a me exaltar, entendeu? Mas eu estou mais calma agora, graças a Deus, estou me acalmando e vai dar tudo certo. Então, aqui, ó, em Filipenses 1, versículo. Deixa eu ver aqui, 2, não, capítulo 2, versículo 1 a 4. Eu vou ler isso aqui. É a exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, aqui então está falando da humildade, né? Que as pessoas têm que ter humildade. Se não tiver humildade, você não vai alcançar a, a, a espiritualidade, a fé, o amor de Deus, né? Então, você tem que ter uma comunhão espiritual. Você tem que ter uma comunhão com Deus, né? Você tem que, por mais... Olha, eu já vi pessoas que não acreditavam em Deus nem pela pipoca. Não acreditavam em Deus de jeito nenhum. O que aconteceu com eles? Gente, eles ficaram tão maus, eles perderam tudo, eles ficaram sem nada. Olha, eles desceram um poço fundo que não tinha como eles subirem, entendeu? Porque Deus age com justiça, porque Deus, ele é amor, gente, mas Deus é razão também. Deus trabalha com a razão. Nós não podemos transgredir com Deus, porque Deus é a força, meu Deus. Ele é a energia, ele é a luz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo poder. Como que você vai enfrentar Deus e vai falar: eu não acredito nesse Deus aí, que Deus o quê? É assim que as pessoas falam. Então, quando eu vejo a pessoa fazer isso, eu não falo nada, não. Eu só digo: Senhor, tem misericórdia. Porque ele não sabe o que fala. Ele não sabe o que está dizendo. Mas aí a justiça divina vai e quebra aquela pessoa. Por quê? É necessário. Muitas vezes é necessário o vaso ser quebrado e ser construído de novo.
para que ele se levante como um ser humano de amor. Então, Deus muitas vezes deixa a gente passar pela provação, deixa a gente ser um vaso quebrado, entendeu? Para ser purificado, para ser limpo, para entender, para compreender o que é a vida, para entender a situação. Muitos jovens que tem por aí não querem entender a situação. Muitas vezes a pessoa, os pais estão em situação difícil, não tem condição de dar um celular melhor. Naquele momento ele não pode se doar para isso, porque a situação está difícil. Eles ficam com raiva dos pais, mas o culpado são os pais, entendeu? Os pais são culpados, porque os pais têm que sentar com eles, pegar todas as contas de luz, conta de água, conta de cartão, conta disso, conta daquilo, sentar com eles e vou fazer as contas aqui. Quanto que eu já gastei aqui num ano de luz, água e cartão. Vamos fazer as contas. Para que eles entendam isso. Para que eles entendam que o dinheiro tem que ser trabalhado. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Tem que se esforçar. O dinheiro não vem assim, ó, de qualquer maneira. Você tem que ir atrás do dinheiro, correr, trabalhar, ser honesto e não ser desonesto, porque também não adianta você fazer uma coisa ilícita para ganhar dinheiro, porque aquele dinheiro poderá, assim, no começo ser mar de rosas, mas depois, na virada, vai dar problema. Com certeza. E eu já vi isso acontecer. Entendeu? Gente, não repara que eu estou um pouquinho cansada? Eu tô cansada mesmo. Eu tô com um probleminha no coração, entendeu? No ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. E ele dá um pouquinho de cansaço quando eu falo. Assim, eu me alterei bastante hoje, me alterei. Então, pra lá, pra cá, essas coisas todas, então tô um pouquinho cansada, né? Mas eu vou melhorar. Isso é assim mesmo. Dá aquela canseirinha, depois passa. Depois volta tudo normal. Então, a gente não pode fazer o que os filhos querem, totalmente. Eles têm que entender, a criança tem que aprender desde pequenininho sobre o dinheiro, desde bebê já tem que ensinar eles. Sabe o que o meu bisneto falou para a mãe? Eu ri tanto, achei muito engraçado. Ele falou assim, a mãe mandou ele varrer, ele tem 5 anos, falou para ele, Ícaro, vai lá e varre lá fora o quintal, né, à frente. Aí ele olhou para ela e falou assim, quanto que você vai me dar? Ai, meu Deus do céu. Ela, o quê? Como que é? Quer dizer que você está me cobrando? Gente, eu achei muito engraçado. Aí ela me ligou. Vó, olha o que o Ícaro fez. Eu falei, o que foi que ele fez? Mãe, vó, ele está me cobrando para varrer lá fora a calçada. Aí eu falei, mas explica para ele, né, Elizabeth? Você tem que explicar para ele que você é a mãe dele, dono da casa, que você que compra roupa, você que dá as coisas. Tem que explicar a ele tudo isso, né? Aí eu falei com ele, cara, presta atenção que a Bisa vai falar com você. Não é assim. A sua mãe é sua mãe, você tem que fazer as coisas para sua mãe. Você tem que ajudar a sua mãe na casa, entendeu? Não pode ser assim. A mamãe precisa da sua ajuda. Quer dizer que toda vez que você for fazer uma coisa para sua mãe, você tem que pagar? Não, senhor. Um dia, quando você for trabalhar, aí sim. Aí outra coisa. Aí você vai receber seu pagamento. Mas aqui nós somos uma família. Um tem que ajudar o outro. Aí ele ficou me olhando assim. Bisa? Eu falei, isso mesmo. E aí você fazendo as coisas direitinho, você vai ter o merecimento de ganhar uma mesadinha, né? Aí a Bisa manda R$10 para você. Aí eu mandei R$10 para ele esse mês. Ele tá achando que é muito dinheiro. Mas eu falei, não é para gastar tudo de uma vez, hein? Saiba guardar o dinheiro. Brincando com ele. Mas a gente tem que ensinar a criança desde pequenininha, dar valor ao dinheiro, né? Saber que aquilo tudo não é dela, que a criança chega no mercado, ela quer pegar tudo, botar no carrinho.
Eu já, quando a Michelle era pequena, que eu ia no mercado, ela queria já botar a mão em tudo. Eu falava, não, tem que pagar, não pode. Mamãe não tem dinheiro para comprar tudo isso, não. Olha só, não pode. Mãe não vai levar isso, vai levar isso aqui. E pronto, ela foi criada assim. Eu eduquei ela assim. Eu nunca tive problema com ela, quanto a dinheiro, quanto a nada. Entendeu? Passamos fase difícil, nós duas. E eu conversava com ela: a mãe não tem dinheiro para comprar isso para você agora. Espera um pouco, eu vou ter. Calma. Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Então, eu fui criada assim também. Quantas vezes a minha mãe fala: minha filha, não tem, mãe, não tem. Tá bom, mãezinha, tá bom, tá bom. Eu entendi. Então, tudo isso vem da pessoa também, né? E da educação. As duas coisas se juntam e se fundem, né? Então, é isso aí. A gente tem que educar os filhos com humildade, com carinho, com amor, com fraternidade, não é batendo, querer dar tapa, espancar as crianças. Isso, olha, abomino isso. Eu abomino isso, eu tenho pavor disso aí, de negócio de ficar batendo em criança. Eu não gosto disso, não. Eu acho que criança não é saco de pancada. Se eu sou do conceito tutelar, os pais que batem nos filhos assim, pequenininho, eu mandava aprender. Não, vai ficar aí, ó, uma semana de gancho pra você aprendendo a fazer mais isso. Entendeu? Espera um pouquinho, gente. Um minutinho só. Isso é um cachorro que tá fazendo isso, tá? Escuta aqui, vocês querem levar ficar de castigo, é? Vai deitar! Anda! Bora! Bora deitar! Cara, que isso? Nossa, vai apanhar, hein? Tô avisando. É castigo. Os cachorros aqui são tão inteligentes, eles querem abrir a porta. Vocês não entendem. Porque ela desce a pelinha, que ela é grandona, né? Ela já tá abrindo a passadeta da porta. Ela não é fácil, não. E ela manda os outros fazer. Gente, olha, vocês não fazem ideia o que é ter 11 cachorros. Vocês não fazem ideia. Eu já tive muito mais que isso aí. Muito mais cachorro lá no Rio. Gato, eu tinha 14 gatos. O pessoal fala assim, falei, gente, é missão que Deus me dá. O que eu posso fazer? É missão. Isso é missão. Aparece, acontece. Eu não posso fazer nada, acontece. Não é que eu queira. Acontece. E vai aparecendo e vai acontecendo. Entendeu? E eu vou, com pena, eu vou criando, né? Bom, mas agora eu não vou pegar mais cachorro, não, gente. Porque agora eu fiz uma proposta com Deus. Falei, Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais, é muito trabalho. E eu tô parando por aí. Ai, gente, vamos continuar aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quer dizer, dá você ter o que é seu e não querer, né, ter o que é dos outros, porque tem gente que é assim. Chegar aqui tem uma televisão, vamos supor, 60 polegadas. Aí ela chega aqui, poxa, que televisão grande, eu vou comprar uma igual a essa. Tá entendendo? Isso aí é uma negatividade, gente do céu. Olha, vocês não fazem ideia a negatividade que é isso. O olho. Isso é muito ruim. Você não pode desejar o que é do outro. O que é do outro é do outro, que Deus deu a ele, né? Ele teve a benesse de receber essa graça. Cada um tem no seu tempo certo. Mas tem gente que não se conforma do que o outro tem. Ele quer ter o que o outro, ele quer ter o que é do outro. E assim, infelizmente, é a humanidade, né? Que é desse jeito. Então vamos ler aqui o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Gente, nós temos que dobrar nosso joelho para Jesus, porque Ele é grandioso e maravilhoso, gente. Temos que ter muito amor e fé por Ele. Ele é a nossa luz. Hoje eu estava aqui tão preocupada, aí eu me ajoelhei aqui, comecei a orar. E comecei a falar com Deus, e comecei a sentir a presença dEle. Eu falei, Senhor, eu vou lhe pedir pelo amor do Deus Todo-Poderoso, do teu Pai. Ajuda a minha mãe a sair daquele hospital e ser encaminhada para outro hospital melhor que tenha ortopedista para ser operada, meu Pai. E protege ela na hora da cirurgia, dá forças para que tudo corra bem. Aí quando foi daqui uma hora, eu recebi a notícia que a minha mãe já estava sendo transferida. Eu senti uma paz tão grande. Nossa, senti uma tranquilidade. Só não gostei de ver o jeito da minha mãe, que mandaram a foto dela para mim. Eu fiquei muito chateada, né? Porque ela está muito triste. Mas amanhã as coisas vão mudar. Em nome de Jesus, tudo vai melhorar. Eu vou vibrar. São muitos membros da nossa doutrina vibrando por ela, né? Que hoje eles estão indo, hoje eles estão viajando para o Rio de Janeiro, que nós vamos ter uma consagração no templo de Niterói. Infelizmente eu não pude ir, né? Já estava eu ia também, mas não deu porque minha mãe desse jeito e essa confusão toda, eu não posso viajar, né? Para lugar nenhum, tem que ficar aqui a postos para qualquer hora, né? Precisar correndo para o hospital e socorrê-la, né? Então, mas eu iria para o Rio de Janeiro hoje, tem uma grande consagração amanhã, mas não importa. O que importa é a vibração dos nossos irmãos lá, né? Que está emanando, né? E nós todos estamos orando por ela, né? E tudo vai correr bem, a cirurgia dela vai dar tudo certo, eu já senti isso. Se não fosse dar certo, eu já saberia, eu já sentiria, entendeu? Eu já senti a coisa, mas graças a Deus estou sentindo que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Então, gente, a gente tem que orar, ter fé, porque as coisas vêm, elas acontecem. Um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra. E ninguém está livre, né, de problemas, né? Gente, tá um calor aqui, nossa. O calor do Espírito Santo. É, é o calor do Espírito Santo mesmo. Nossa, uau! Uau! Que calor maravilhoso! Que bom! Hoje eu vou ler para nós, tô suando, ó. A vida depois da vida. Acho que eu já li isso aqui, não li ontem. Já li isso aqui já. A vida futura. Esse é o livro Como Vivem os Espíritos. Insignificante é a percentagem dos que não creem na vida além da morte. Se assim não fosse, não haveria sentido para que as pessoas permanecessem neste vale de lágrimas, onde a felicidade não existe nem entre os mais bem aquinhoados financeiramente. E se aqui ficam, confirmam essa crença, pois sabe que ninguém pode ferir a lei sem que sofra as consequências de tal atitude. Não é porque Deus seja vingativo, mas porque o mecanismo dessa lei funciona automaticamente para corrigir a quebra da harmonia quando é violada. O que quer dizer isso aqui? Aqui, praticamente, estamos falando da lei do retorno, né? O que você fez lá atrás
Muitas vezes você já até esqueceu o que fez e nem lembra. Você vai pagar lá na frente. Você vai ter a cobrança. E não tem jeito, é lei. É lei universal, é lei de Deus, é lei divina. Você vai, desencarna, vai para outro plano e você vai ser cobrado retornamente. Não adianta. É lei de Deus. Instintivamente, todos sentem uma espécie de temor em atravessar as portas desse plano físico. O nada na realidade amedronta, o que significa que as pessoas percebem pelo bom senso que além da sepultura outra vida deve existir. Seja porque já ouviu falar dela ou porque a morte o assusta, seja este ou aquele o motivo de sua apreensão, a verdade é que as pessoas lutam desesperadamente para aqui permanecer, a fim de evitar as duras realidades quando enfrentarem a aduana da morte. Isto confirma a crença na vida futura, já que se assim não fosse, a deserção desta vida seria a melhor opção. Porque estudar, trabalhar e atrair na luta do ganha-pão? Se o nada fosse a eliminação de todos os sofrimentos e desilusões, ora, se a dúvida persiste mais para crer do que para não crer, então é porque, de fato, concluem que há uma outra vida e nos proclamar para essa realidade. Realidade essa que em todos os tempos foi objeto de culto e de preocupação de todos os povos. Gente, eu tinha um primo que ele já faleceu. Gente, tinha pavor da morte. Vocês não fazem ideia como esse homem tinha medo de morrer. E não adiantou o medo dele, porque ele já morreu já. Entendeu? Infelizmente. Não, infelizmente não, né? Mas ele foi embora para o mundo espiritual. E a gente sente saudade, né? Porque era primo, eu gostava muito dele. Eu sinto muita falta dele. E ele passou uma grande provação na vida dele. Foi um homem que trabalhou muito. Ele teve muitos problemas financeiros, mas ele conseguiu mudar a vida dele. Ele ficou bem materialmente. Tinha uma mansão aqui, Peruíbe, muito bonita, a casa dele. Tinha bons carros, tinha uma situação muito boa. Viajava muito com a mulher, com os filhos, passeavam. Iam para o Nordeste, iam para cá e para lá. Viviam uma vida, mas não eram felizes. Não eram felizes, viviam um turbilhão de brigas, né? A minha tia sempre chorava e falava que aquela casa não tinha paz, né? E não tinha mesmo, era um turbilhão, uma coisa horrível. No fim, tudo isso foi se exteriorando. Ele e ela se separaram, cada um foi para o seu lado. Ela ficou na casa um tempo, depois ele alugou uma casa e ficou com a minha tia. Depois eles voltaram, ela foi embora para outra cidade, ele ficou na casa. E aí ficou sozinho. Foi pior porque ele ficou desolado. E outra coisa, ele já estava muito doente, com aquela doença chamada endocardite. Endocardite diz que é um vírus, né, que ele entra no coração e ele detona a pessoa, né? Ele ficou diabético, tinha gota, tinha vários problemas, né? E ele, tadinho, ele não era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa ruim, ele só era uma pessoa, assim, muito imponente. Porque ele sempre trabalhou em mercado, sempre foi gerente geral. Ele montava, né? Ele ensinava a montar os mercados, os hipermercados, esses mercados grandes. Ele ensinava a montar. Ele tinha uma empresa que ensinava os donos de mercado a montar os mercados. Entendeu? Ele tem até livro dele aqui. Eu nem sei se eu tenho o livro dele aqui,
que eu tinha o livro dele guardado aqui, mas eu vou mostrar para vocês sobre a montagem de mercado. Eu nem sei se continuaram fazendo os livros dele, né? Porque aqui eu tenho muito livro, muito livro. Nossa Senhora, tenho livro pra caramba. Mas, infelizmente, ele foi embora muito novo. Ele estava com 68 anos. Mas ele já não estava bem de saúde. Ele vendeu a casa, depois ele comprou o carrinho dele, ele entregou a casa, ele foi para o hospital, dali acabou, não voltou mais para casa. Porque todos nós temos a nossa hora, gente. Não adianta. Quando chega a hora, tem que partir, entendeu? Não adianta querer lutar contra essa força. Com essa força ninguém consegue lutar. Essa é taxativa, né? Chegou o teu momento, a tua hora de ir embora. Vamos acertar as contas agora. Por isso eu falo, gente, procurem fazer coisa certa, procurem agir corretamente, procurem respeitar, né, as outras pessoas, né? Para que querer ser mais do que os outros? Não adianta nada, isso é tudo bobagem. Tudo uma vaidade que eu fico vendo, às vezes, as mulheres fazendo operação de mama, cirurgia do bumbum, bota coxa, mas não sei o quê. Aí dá um perereco, uma doença qualquer, pronto, putz, vai embora. Porque Deus não quer isso, gente. Deus quer a nossa humildade. Você, que nem eu sou uma senhora, eu tenho 67 anos, né? É a fase da gente. Então, eu vou pegar, vou fazer um monte de plástica pra quê? Pra me correr um risco de morrer numa mesa de cirurgia? Não, não vou fazer isso. Eu vou morrer na hora que Deus achar que chegou a minha hora, chegou meu momento e eu vou embora. Feita a vontade dele, entendeu? E acabou. Encerrou o assunto. E eu tenho consciência disso. E não é de hoje, tenho essa consciência. Entendeu? Eu fui criada num berço espírita, né? Então, eu tenho uma consciência sobre isso. Sobre a vida após a morte, o portal que você passa, você faz uma viagem, você vai para o outro lado. E lá você vai se encontrar, né? E talvez você tenha encontros maravilhosos, né? Então, é isso aí. Então, gente, a gente tem que ter consciência dos nossos atos, né? Consciência do que nós fazemos, porque muitas pessoas, elas só pensam nelas próprias, né? São egoístas, brigam por causa de herança. Nossa, meu Deus do céu, por causa de uma casa, por causa de um terreno. Gente, não adianta isso. Às vezes a pessoa tem um terreno, uma casa, pega isso aí, divide, dá a cada um pouquinho, pronto, acabou. Mas aquela pessoa que recebeu, ela não se satisfaz, ela quer mais. Entendeu? Eu passei por isso aí na hora que a minha tia solteira, ela faleceu. Então, como ela não tinha filho, nós recebemos cada uma mixaria. Mas a gente recebeu, pronto, acabou. Entendeu? E ninguém discutiu, ninguém brigou, ninguém reivindicou nada, nós ficamos na nossa. Pronto, acabou. Pra quê? Brigar. Já não recebeu? Graças a Deus, que bom. Não foi muita coisa, mas deu para quebrar um galho, deu para ajudar em alguma coisa, né? E é isso aí, gente. A pessoa tem que ser humilde, sabe? A humildade é que ela está acima de tudo. A pessoa, às vezes, vai ver um emprego, chega lá numa arrogância e acaba perdendo o emprego, porque as pessoas que estão lá no, tratando desse assunto de departamento pessoal, quando vê a arrogância da pessoa, corta na hora. Corta na hora, imediatamente. Nada como ser humilde, porque a gente não vai levar nada aqui, não, gente. A vida futura já foi provada e é objeto de aceitação por parte de todas as religiões dignas desse nome. O culto aos mortos, as orações para aqueles que partiram
São demonstrações reais de que não acreditam num final de existência, e sim numa mudança de plano. Mesmo os pagãos admitiam a existência do Olimpo e do Tártaro, para, para onde iam após a morte, segundo o proceder das pessoas. E a crença dos deuses e semideuses, nos demônios e outras entidades não encarnadas. Não são outras tantas demonstrações de que em todos os tempos esse problema era objeto de muito interesse? Muitos falam de forma contrária a esses princípios religiosos de crença na vida extracarnal, mas na hora do desespero invocam as entidades espirituais, isto e aqueles que aqui viveram, como tábua de salvação. Ora, se eles, os santos, não continuassem vivos do lado de lá, por que então apelar por socorro a esses guardiões espirituais? Muitas são as historietas desses que alardeiam o seu ateísmo e a negação de sobrevivência da alma. No entanto, acabam convencendo-se pela evidência dos fatos, seja por perturbações e obsessores em si mesmo, ou em membros de sua família. Quando isso não acontece, pode ser na condição de algum drama pungente que, não encontrando solução pelos métodos materiais, valem-se do intercâmbio com as entidades espirituais, não importando qual seja a religião que lhe sirva para esse fim. Os negadores da vida espiritual assim se dizem exteriormente apenas para o autoafirmarem perante os amigos das aventuras, mas não terão coragem de evocar um espírito altas horas da noite, estando sozinhos em um lugar ermo, ou então visitarem a necrópole no período noturno. Luzes, vultos e sombras adquirem formas fantasmagóricas, e não há ninguém que não tenha arrepios e não se errice. O vento balançando uma folha de vegetal ou levando uma folha de papel amedrontam e nos causa sensações arrepiantes. Um animal que se apresenta abruptamente nos acelera o coração e nos transmite um frio glacial. São os mistérios da noite e seus impactos psicológicos. Com certeza. A parte psicológica mexe muito também, né? Porque às vezes nem tem essa energia toda no local, mas o medo, né? O medo, a parte psíquica, ela cria muitas coisas, né? E a pessoa começa a ver coisas, às vezes, que nem está acontecendo, mas a pessoa vê isso e pronto. Mas também digo para vocês que muitas vezes pode acontecer, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei vendendo sepulturas, né? Um longo tempo lá em São Gonçalo. Mas eu nunca tive medo de ficar no plantão no cemitério. Por quê? Tranquilo, nunca vi nada. Nunca vi nada. Escutei alguns barulhos, né, por causa do vento, mas eu fiquei na minha tranquilamente, porque eu acho assim, quando você tem medo, aí você cria, a tua mente cria. Agora, tem momentos que há sim um espírito ali, que você sente a presença daquele espírito. Então, eu digo uma coisa para vocês têm que identificar quando é e quando não é, né? Eu como já sou casca grossa no assunto, então eu já sei identificar há muito tempo quem é e quem não é, entendeu? E outra coisa, eu não fico inculcando nada na minha cabeça, não, de jeito nenhum. A minha própria doutrina me ensinou isso. Não
ficar cocando nada disso, entendeu? De jeito nenhum, eu não fico pensando nada disso. Eu fico aqui em casa sozinha, eu subo, vou lá pro quarto lá em cima, entendeu? Na suíte. Eu não tenho medo de nada, mas quando eu vim morar aqui, eu tinha medo. Não era medo, era uma sensação. Eu sentia que tinha alguém lá em cima. Quando foi um dia, eu tô subindo as escadas e eu fui paralisada no meio da escada. Eu não conseguia subir e nem descer. Eu fiquei parada no meio do caminho e sentindo aquela corrente passando dentro de mim. Aí o que que aconteceu? Eu queria chamar meu marido e não conseguia chamar. E ele sentado. Ele estava sentado, o sofá estava lá e o outro aqui. E eu querendo chamar ele e ele não escutava. E eu também não conseguia gritar. Eu ficava assim, espera, espera. Aí nisso ele sentiu. Ele falou, Rita, e eu não respondi. Aí quando ele levantou, deu de cara na minha perna ali, né? Ele viu eu parar. Ei, o que você está fazendo aí? Aí ele era um doutrinador do Vale do Amanhecer, ele sentiu. Aí ele pá, fez a chave magnética na hora, e na hora eu, salve Deus, aquele nosso irmãozinho saiu, né? Passou uns tempos, um dia eu tô subindo a escada, subi tudo. Quando eu cheguei lá em cima, tinha uma cama de ferro muito bonita lá, que ela era toda branquinha, com coisa dourada. Quem que eu vejo em cima da cama? Um homem de costa, sentado no canto assim, de costas, e com uma camisa xadrez, e de short, bermuda, né? E aí eu fiquei parada na porta do quarto, eu falei, não, mas eu não posso, eu tenho que ter força. Eu comecei a orar. Comecei a orar. Aí ele sumiu na minha frente. Ele desapareceu. Entendeu? Gente, tem gente me ligando. Ah, pelo amor de Deus, não vou atender, não. Desculpa, mas eu não vou atender. Eu não posso atender. Dá licença. Não quer desligar o telefone, não, né? Então, a gente, às vezes, a pessoa não vê, mas tem casos que a pessoa, sem querer, vê. Às vezes acontece, entendeu? E um dia, quem sabe eu vou explicar para vocês sobre isso, né? Vamos ver, deixa a gente se estender mais um pouquinho, que depois eu vou falar um pouco da minha doutrina, né? E vou mandar algumas fotos, alguns vídeos para vocês conhecerem, tá bom? Então, gente, nada como a gente ter equilíbrio, né? Nessa hora, nós temos que ter equilíbrio, ter força e não ter medo, porque o medo que impulsiona muitas coisas na vida da gente, tá bom, gente? Olha, amanhã, se tudo der certo, eu vou fazer uma torta de banana diferente. Vou fazer uma torta de banana que é maravilhosa. Essa também é muito boa, muito gostosa. Vocês vão adorar. Só que é diferente. Ela é feita, eu faço a banana na calda, depois eu faço uma massa, tipo a massa de empadão, só que é um pouco mais fininha. E depois eu coloco aquela banana ali, né? Tampo e coloco no forno. Em poucos minutos ela tá pronta. E aí eu faço um chantilly, né? E coloco por cima e coloco na geladeira. Gente, vocês não fazem a ideia como esse negócio é bom. É uma delícia. Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom. É uma coisa deliciosa, maravilhosa. Mas eu vou fazer amanhã para vocês verem como é que faz. É facinho. Você pode fazer de maçã, pode fazer com maçã na calda. Você pode fazer com abacaxi. Você pode fazer com banana, o que você quiser. Amanhã eu vou fazer para vocês verem. Tá bom, gente? Olha, fiquem com Deus, né? Meditem sobre tudo isso que eu falei, né? A vida depois da vida e a vida futura, né? Porque esse é o futuro de todo mundo, né? A vida depois da vida e o futuro
dessa vida depois da vida, né? Então, nós temos que procurar fazer o melhor que nós podemos fazer. Vivam bem, amem para ser amado, entendeu? Procurem ser bons, procurem limpar seu coração, a sua mente, procurem ver as coisas de uma outra forma, da forma divina, da forma do amor de Deus, sem essa revolta, bipolaridade, querendo brigar com todo mundo, achando que todo mundo tem que resolver, botando a culpa em todo mundo. Gente, não é assim. Não é assim. Não é por aí. Não adianta a gente querer pisar nos outros, porque nós também não somos certinhos. Ninguém aqui é certinho. Ninguém aqui é certinho. O único certinho aqui é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e toda a sua divindade. Agora, nós somos meros aprendizes, estamos aqui para evoluir, aprender mais, a ter mais entendimento do que essa vida representa e do que outra vida vai representar para nós. Não tenham medo, porque tudo vem no seu tempo certo. Não tenha medo, não pratique atos errados para que não vá antes, porque muita gente é pronta. E na própria Bíblia está escrito lá, eu não me lembro em que parte da Bíblia, mas está escrito assim: o salário do pecado é a morte. Entendeu? Se você pratica o erro, de repente você vai ser resgatado, vai ser recolhido, porque já praticou tantos atos errados que Deus não quer te dar mais oportunidade, né? Chega, já te dei tantas oportunidades e você não resgata, então vou retirar você. Aqui você vai ser melhor para mim, que aqui você vai ter um ensinamento, não ter mais o corpo, que já está, aquele corpo já está minado, né? De tantas coisas ruins. E aí, como espírito, vai lá para aprender e vai melhorar, né? Então, a gente tem que ver, procurar fazer o melhor, né? O melhor para nosso aprimoramento espiritual. Porque nada mais que somos espíritos, estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Dentro da vontade de Deus, né? E nada melhor do que a gente praticar o bem. Quem pratica o bem, recebe o bem, né? E vamos fazer um salmo de fechamento, né? Vamos fazer um salmo para nossa fechamento da noite, né? Para que a nossa noite seja uma noite repleta de luz e de amor, né? Para que nós possamos receber as benesses do nosso Pai Celestial, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos intuindo e nos encaminhando a bons caminhos, né? Assim, vamos fazer esse salmo aqui que é maravilhoso, o Salmo 44, o apelo por auxílio divino. Mentalizem sua família, sua casa, seus amigos, seus inimigos, aqueles que te apoquentam, né? Então, na hora que estiver fazendo esse salmo, vocês se mentalizem e peçam a Deus para que essas pessoas recebam a luz divina dentro deles, né? Para que eles sejam limpos e recebam a luz da paz interior. Apelo por auxílio divino. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos, e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço é o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. E tu és o meu rei, o Deus ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos,
Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e nem a minha espada que me salve. Pois tu o salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. E que Deus nos temos gloriado continuamente. E para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. E já não sais como os nossos exércitos. Tu nos fazes bater a retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam, pois nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta a blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Aguarde um minutinho que eu vou dar uma editada e já volto, meus amores. Voltei. Nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. E se estivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus. Salve a força de Deus Pai Todo-Poderoso, salve a força de nosso Senhor Jesus Cristo, salve a força da Virgem Maria, Mãe de Jesus, salve a força do universo, salve a força do amor, da humildade e da tolerância, e graças a Deus. Que Jesus, divino e amado Mestre, dê uma noite abençoada para todos vocês do mundo inteiro. Você que está aí do outro lado, que é de outra nação. Que Jesus, divino e amado Mestre, ilumine os seus caminhos e que te dê a luz necessária para o teu aprimoramento. E que aqui no Brasil todos recebam a benesses de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz no coração de cada um de vocês. Que Jesus entre no coração de vocês e amplie a vossa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus. Salve Deus. Uma boa noite para vocês. Que Jesus, divino amado Mestre, se ilumine e que dê muita paz e muita consciência nas suas mentes e muito amor em vossos corações. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Palmas para Jesus. Muita palma para Jesus, gente. Palmas para Jesus, porque Ele merece, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é o nosso Deus que nos salva. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês, meus amados.